Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio, representante do site didatica.net.br e vencereditorial.com.br, sites destinados a concursos para a área de engenharia e técnico-mecânica para a Petrobras. Tá? Então, hoje, na nossa videoaula, nós vamos comentar duas questões de termodinâmica, questões estas que caíram na prova 14 em 2010 para o cargo de engenheiro de equipamentos júnior. Tá? Então são questões bem simples, tá? Que versam assuntos bem recorrentes para a banca CES-Gran Rio. Tá? Então, a primeira questão, a questão 24, ela fala de máquina térmica, tá? E a questão 33 fala de ciclos termodinâmicos. Então, eu quero reforçar aqui para vocês que essas questões elas têm grande recorrência, principalmente ciclos, rendimento de ciclos. Então, rendimento de ciclo de Brayton, ciclo de Rankine, ciclo Otto, máquinas térmicas, né? E vocês têm que estudar bastante essa parte, porque essa parte aí ela cai com bastante frequência, tá? Então vamos começar com a questão 24 aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto, tá? E vamos comentar da questão 24. Então, a questão 24 fala de uma suposta máquina térmica, né? Uma central térmica que vai ser construída no oceano, tá? Então essa central ela vai obter temperatura, energia térmica de uma fonte quente e energia térmica de uma fonte fria, tá? E aí ela vai converter essa diferença de temperatura em trabalho e depois vai obter uma máquina para produzir trabalho, né? Um trabalho de eixo ou um trabalho qualquer, tá? Então vamos lá. Então aqui o que a gente precisa nessa questão? A gente precisa saber o que ela está pedindo, que ela pede ao rendimento térmico máximo dessa máquina, tá? As temperaturas, respectivas temperaturas da fonte quente, né, e temperaturas da fonte fria. Lembrando que nós podemos tranquilamente usar essas temperaturas para calcular o rendimento, tá? Considerando que essas temperaturas devam estar em Kelvin, tá? Então, se a gente utilizar essas temperaturas em graus Celsius, com certeza nós vamos errar esta questão. Tá? Então vamos lá para o formulário para esta questão. O formulário para esta questão ele é um só. Então a gente vai desenvolver o formulário seguindo o conceito de rendimento térmico que está lá no livro do Van Valen, tá? Termodinâmica clássica. Então o Van Valen ele fala muito bem que para você calcular o rendimento de uma máquina térmica, você vai ter que ter a energia que você quer obter, que é o trabalho, e dividir essa energia pela energia que você vai gastar, que você vai pagar, tá? Então a gente entende muito bem essa relação como a energia pretendida, que é o trabalho, e a energia gasta, que é o calor, né, que você vai colocar ali nessa máquina térmica. Então, fazendo a relação entre essas duas variáveis, nós vamos ter então o trabalho dividido pela a energia térmica da fonte quente. Então, para obter o trabalho, pessoal, você vai ter que fazer uma diferença de energias, que é a diferença da energia da fonte quente e da fonte fria, dividindo esta energia, então, essa equação pela energia da fonte quente, tá? Eu comentei com vocês que nós podemos utilizar então as temperaturas tranquilamente para resolver esse problema. Então, a gente vai obter as temperaturas aqui, ó. Então nós temos a temperatura da fonte quente, que é 25 graus Celsius, e a temperatura da fonte fria, que é 5 graus Celsius. Convertendo então essas temperaturas em Kelvin, nós vamos ter a temperatura da fonte quente, que vai dar 298 Kelvin. Para você obter essa temperatura, você vai apenas somar com 273,15, mas para facilitar nosso trabalho, a gente vai considerar só 273, tá? E a temperatura da fonte fria vai ser 278
Kelvin. Tá? Então a resolução vai ser bem simples. Substituindo os valores, nós vamos ter 298 kelvins menos 278 kelvins dividido por 298 kelvins. Nós vamos obter então um resultado de 6,7% de rendimento para essa suposta máquina térmica. Então chegamos à conclusão finalmente que a resolução, a alternativa correta é a alternativa B. Tá? Na questão seguinte, pessoal, é uma questão que cai bastante, é uma questão de ciclo termodinâmico de Rankine. Tá? Então, primeiro, vamos observar quais são os equipamentos presentes em um ciclo Rankine. Nós temos uma turbina, tá? Essa turbina ela obtém vapor saturado de uma caldeira, ok? E rejeita esse vapor para um condensador. Essa entrada e saída de vapor aqui, a gente vai obter então o giro de um eixo. Então a gente vai conseguir então gerar trabalho. Esse trabalho aqui é o trabalho da turbina, que a gente vai chamar esse trabalho de trabalho específico, 805 kJ por quilograma. Tá? Esse vapor, por sua vez, vai entrar em um condensador. O que é um condensador? Condensador nada mais é uma máquina que transforma vapor em líquido, né? Então ele vai fazer com que esse vapor mude de fase, tá? E aí esse vapor vai se transformar tudo em líquido. Esse líquido, por sua vez, pessoal, vai ser direcionado para uma bomba, tá? Então essa bomba, o que ela vai fazer? Ela vai jogar esse líquido, né, todo dentro de uma caldeira, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é uma caldeira? Uma caldeira, pessoal, é um equipamento que transforma líquido em vapor. E aí o ciclo ele é completo, porque aí o vapor ele vai retornar à turbina e aí a turbina manda o condensador e assim por diante, tá? Quais são os dados que a gente precisa para resolver esse problema? Primeiro, eu não comentei, né? Mas esse problema ele está pedindo um rendimento térmico desse ciclo, tá? Então, para a gente obter esse rendimento, a gente vai precisar primeiro o trabalho que acontece na turbina, tá? Menos o trabalho que acontece na bomba, tá? Então aqui, ó, só para a gente entender melhor. Na turbina nós estamos disponibilizando o trabalho, estamos entregando o trabalho, tá? E na bomba nós estamos pedindo o trabalho, tá? Nós estamos adquirindo o trabalho. Então, para entender melhor, na turbina o trabalho está saindo, por isso que tem uma seta aqui, ó, indo para a direita, e na bomba o trabalho está entrando. Então essa diferença dividida pela quantidade de calor, né, vai nos dar então o rendimento total desse ciclo, tá? O calor que é pago, que a gente precisa pagar, ou seja, colocar combustível para ele aquecer, é o trabalho dentro da caldeira, ok? Então, pessoal, para vocês não esquecerem, para obter o rendimento térmico, você vai pegar o trabalho dividido pelo calor que você paga. Então, aqui é a energia que você precisa dividido pela energia gasta. Gasta que você está pagando, tá? E para você obter a energia requerida, você vai pegar a diferença entre o trabalho da turbina e o trabalho da bomba, tá? Então, esses dados nós temos eles aqui identificados aqui nesse ciclo de Rankine. Basta a gente coletar então esses dados aqui e jogar na fórmula e obter um resultado. Então 805 menos 5, né, que é o trabalho da bomba, dividido pelo calor que a gente paga da caldeira, que é 2,500. Dividindo isso aqui, a gente vai ter então um resultado que é 32%, que de novo é a alternativa correta, que é a alternativa B, né? Bom, pessoal, então terminamos mais uma videoaula, tá, de termodinâmica. Espero que vocês tenham gostado dessas duas resoluções. Comentem, façam comentários aí e também visitem o nosso site para que vocês conheçam os nossos produtos voltados todos para os concursos técnicos de engenharia e técnico-mecânica. Foco principal Petrobras, ok? Então, aguardo vocês na próxima e estudem bastante, ok?